pouquinho da disputa municipal no Brasil, vamos para a Republiqueta das Bananas, que o Partido Democrata quer transformar os Estados Unidos, mas ainda não conseguiu, né? Com 48% dos votos, Boulos foi o candidato mais votado nos presídios de São Paulo. E olha, isso é muito interessante, né? Você pensa assim, onde é que o PSOL, onde é que o Boulos da vida realmente tem voto? Na Vila Madalena e nas prisões. Faz sentido, né? Quando você entende o que é o progressismo moderno, né? Fala com uma elite universitária idiotizada e vítima de lavagem cerebral nas universidades privadas, muitas vezes, né? Fala com as solteironas, donas de 8 gatinhos, que, via de regra, são bastante ressentidas com o mundo, com a vida, principalmente com os homens, né? E com os marginais e defensores dos marginais, em geral. Esse é o público-alvo do Boulos, né? E como ele sabe que isso por si só não faz ele vencer nenhuma eleição, pode ter o colocado no segundo turno, mas tem um limite ali de 30%, um terço, via de regra, é idiota, maluco, ressentido, bandido, é o público-alvo da esquerda radical. Mas não consegue, num voto majoritário, mano a mano, tete a tete, não consegue eleger. Então ele precisa se vestir de uma roupagem falsa, como a Kamala Harris vem fazendo aqui nos Estados Unidos. Então, a campanha de Boulos avalia que a única chance de derrotar o Nunes é garantir a abstenção do eleitor de Marçal e, claro, criar um figurino mais moderado ainda, porque no primeiro turno já deram, né, um touch-up ali, um baita retoque, né, fizeram um extreme makeover, botaram o Boulos com um terno melhor cortado e com uma fala mais treinada, para não lembrarem, com a ajuda da Globo e companhia, o que ele fez em todos os verões passados. Quando não estava, né, brincando com a Atari do papai, ele estava brincando de ser um revolucionário jacobino brasileiro, como já disse o Reinaldo Azevedo sobre ele, né? Então aqui a gente pega sempre, para falar do Lula, pega o que o Alckmin disse. Vai falar do Boulos, pega o que o Reinaldo Azevedo disse, né? A gente sempre está parafraseando os próprios coleguinhas da esquerda, porque, enfim, que culpa eu tenho se eles dizem A hoje e o oposto de A amanhã, né? Mas apoiadores de Marçal inundam redes de Bolsonaro de críticas e dizem: vou de Boulos só de raiva. Olha, hoje tem uma liderança de caminhoneiros aí que me mandou uma mensagem, eu tenho conversado bastante com ele e tudo, e ele mostrou um áudio de um colega caminhoneiro falando assim: olha, se Tarcísio for candidato para 2026 com o Lula, eu sem sacanagem, eu acho que eu voto no Lula mesmo. Aí eu falei assim: olha, eu entendo toda a indignação com a postura do Tarcísio, e ali tinha umas questões mais pontuais do setor, né, da área deles. Olha, o Tarcísio deixou muito a desejar em relação aos caminhoneiros, tudo, então tem uma questão mais direcionada, digamos assim, mas não dá. Então, assim, eu pressiono bastante o Tarcísio porque eu espero muito mais dele. Mas eu sei que ele é um positivista, meio tucano, militar, com a cabeça, né, e um cara que elogia o STF. Então, o Tarcísio tem me incomodado muito. Mas se for ele o Lula, não é voto Lula, gente. É o Tarcísio, mesmo admitindo que é a volta do teatro das tesouras, da direita permitida. E olha, quem diz isso é alguém que tem muita revolta com os tucanos, porque os tucanos, eles às vezes são bastante perigosos também, porque eles parecem mais moderados e civilizados do que os petistas, mas eles fecham gôndola de supermercado na pandemia, adotam passaporte vacinal, lockdown e a censura a jornalistas, o passaporte cassado, as contas bancárias congeladas, não foi obra do Dino, foi do Alexandre de Moraes, tucano. Então eu entendo a revolta, mas de novo, o Brasil estaria pior hoje com Alckmin presidente, mesmo ele sendo esse canalha que ele se mostrou? Oh, o ladrão quer voltar à cena do crime. Lula! Lula! Deixa eu cantar aqui a Internacional Socialista. Como é que é mesmo, hein?
Então, é um canalha, é um oportunista. Mas será que o Brasil estaria pior se trocasse o Haddad pelo Armínio? Se na geopolítica fosse aqueles barbudinhos tucano que pelo menos são globalistas, mas não são China, não são Irã, Cuba? Então, assim, é óbvio que eu compartilho da revolta de muita gente que votou no Marçal em relação a esse joguinho, ao Nunes e tudo, mas, de novo, gente, eu entendo que a política é a arte do possível. Eu falei desde o início, qual é a prioridade? Por que o Marçal podia se mostrar, de repente, uma opção? Porque tinha um fenômeno ali de direita populista, antissistema, que o Nunes certamente não capturava, porque não captura, ele não é isso, ele é a cara do sistema, mas o objetivo era, desde sempre, impedir o comunista que joga coquetel Molotov na Fiesp, que invade propriedade de seu próximo prefeito de São Paulo. Então, não contem comigo para pregar voto nulo. Não contem comigo. Eu mantenho a minha coerência. Desde o início, eu olho para o Nunes e falo, putz, é muito fraco. Que merda, Bolsonaro escolheu esse cara por causa do PL, de acordo partidário, porque o Marçal realmente é um cara que gera muitas ressalvas, um ex-coach meio oportunista, tudo isso foi falado, pode voltar nas minhas lives, mas tá bom, agora o Marçal é carta fora do baralho e tá com uma postura ruim, meio ególatra, meio vaidosa, quero que peçam desculpas para mim, senão não vão ter meu apoio. Como ele cansou de dizer, direita não tem dono. Quem votou no Pablo Marçal no primeiro turno não vai votar em quem o Pablo Marçal mandar no segundo turno. Se por questões pessoais o Pablo Marçal não apoiar o Nunes, que eu acho um erro, tudo bem que é complicada a situação dele, porque ele ficou falando o tempo todo, tem que prender o Nunes, tem que prender. Como é que ele agora apoia o Nunes? Agora, se o Nunes pedir desculpas, ele apoia, então também ele tem a firmeza moral de uma geleia. Então também não é o que ele vendeu ao público. Então tudo isso colocou ele em uma situação muito difícil, e eu avisei isso. Falei, tem muita gente que no segundo turno vai ter que morder a língua, engolir sapos gigantescos, porque está com uma postura muito exagerada no primeiro turno. Isso valia para Bolsonaro, alguns bolsonaristas, e isso valia para alguns marçaletes. E não era a minha postura, podem voltar a rebobinar a fita, né? Como diziam antigamente. Então, eu mantenho a minha coerência. O objetivo é derrotar o Comuna. Então, pelo menos, o Marçal tinha que vir a público, na minha opinião, e falar assim, Boulos não, hashtag Boulos não. Tá, eu não quero declarar apoio ao Nunes por vários motivos, mas Boulos não. Pô, o cara que ele esfregou a carteira de trabalho na cara, que chamou de comunista o tempo todo com toda razão, não dá para ficar brincando de isentão. Na minha opinião, não dá. E ele não controla o voto do eleitor no primeiro turno que votou nele. Via de regra, a imensa maioria vai com o Nunes, porque é o dos males o menor. É o tucano versus o solista. Né? E por falar no solista, o Lula grava propaganda eleitoral para segundo turno da Grande do Toto. Primeira questão, e a Justiça Eleitoral? Deixou? Porque eu sou velho o suficiente para lembrar do que aconteceu há 2 anos, quando o Bolsonaro foi impedido de gravar vídeos de apoio do Palácio do Planalto. Porque ele é presidente e aí não pode. E eu lembro na época do meu comentário, querem um Visconde partido ao meio do Ítalo Calvino. Como é que o Bolsonaro, então, é o presidente, mas ele mora na casa oficial e ele tem que sair e gravar na rua, porque é onde ele trabalha, onde ele vive. Então é ridículo isso. E tinham permitido a Dilma fazer. O Bolsonaro não deixaram. O Lula agora pode de novo. Isso é o Brasil. E tem cínico fingindo que as instituições estão funcionando muito bem no Brasil. Que não existe um duplo padrão escancarado. Começa por aí. Agora, o Lula se mostrou um péssimo cabo eleitoral. Eu quero mais que ele mergulhe de cabeça na campanha do Boulos. Vocês acham realmente que ele arrasta voto para o Boulos? A Janja está querendo usar toda a sua popularidade com a turma artista, que ela acha que se estende ao Brasil, para ajudar o Boulos. Vai fundo, Janja. Vai fundo. Vamos anexar, além dos presídios, talvez algumas casas de massagem, bordel de esquina, quitanda, aí, sei lá o quê. Quitanda não.
lugar de Kenga, alguma coisa, sei lá, não sei quem é que tem simpatia pela figura da Janja, estou chutando, sem ser leviano, né, mas inferindo pelo, sei lá, pelo que eu observo, assim, pelo jeitão, minha opinião pessoal, né. No Brasil virou crime, né, chamar gordo de gordo é crime. Como eu estou pouco me lixando para a justiça do Brasil, eu vou continuar chamando ladrão de ladrão, gordo de gordo e Kenga de Kenga, enfim. Eu não estou nem aí para esse aspecto, né? Mas vou fazer minhas análises. Minhas análises são, agora voltando a falar então da Janja e do Lula, antes era em abstrato, claro. Não acho ela uma boa cabo eleitoral. Então, boa sorte. E outra coisa interessante, né? O Lula meteu 30 milhões, o PT, né? Na campanha do Boulos. E, de novo, ele quase perdeu para um cara que surgiu ontem em cena política, ex-coach, com fama de picareta, né? Então, que coisa. Que coisa. Essa notícia chamou minha atenção, o candidato mais rico do Brasil, o cara é bilionário, e recebeu só 3% de voto, em 5º lugar numa eleição municipal. Por que isso chamou minha atenção? Para derrubar uma narrativa, uma premissa, na verdade, que muita gente de esquerda adota, de que a política é o dinheiro que domina. Eu sempre lembro que o Putin, sujeito com 32 anos, diretor internacional da KGB na Alemanha, não era um cara rico, era um cara do sistema. Perigoso, mau. Para chegar nesse cargo, tinha que ser muito mau. O Putin destruiu em 2 semanas, à época, o homem mais rico dos países emergentes. Mikhail Khodorkovsky, era o dono da Yukos. O cara tinha uma fortuna estimada em 11 bilhões de dólares na época. Era mais do que o Carlos Slim, do México. Esse cara foi esmagado que nem uma barata em 2 semanas. Então, esse pessoal que fica repetindo o dinheiro, o Soros está irrigando a campanha da Kamala Harris. A campanha da Kamala Harris gasta 5 milhões de dólares por dia a mais do que o Trump. E a gente acabou de ver as pesquisas. Então, esquece esse papo de que é o dinheiro que manda na democracia moderna. Não é, são as ideias. São os valores. Agora, a direita tem que saber se vender. Muitas vezes a direita é ruim. E claro, quando já chega num grau de aparelhamento das instituições como o brasileiro, aí, meu amigo, não tem dinheiro, não tem ideia que faça a direita vencer. Porque o árbitro vai lá e diz assim, não, você não pode vencer e eu vou garantir que você perca. E depois ela vai se gabar disso. Nós derrotamos o bolsonarismo. É um...